بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados, respeitosos irmãos, minhas irmãs, estimados irmãos da fé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos quase a aproximar a segunda metade do mês de Ramadã. Dentro de dias, amanhã ou depois, estamos a terminar a primeira quinzena e já estamos prestes a entrar a segunda quinzena do mês de Ramadã. É momento de começarmos a fazer uma análise e olharmos para nós próprios até que ponto do objetivo deste mês do Ramadã já foi alcançado por nós. Falando do objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala, no famoso versículo do Coran relacionado ao jejum, Allah subhanahu wa ta'ala fala do objetivo e Allah subhanahu wa ta'ala diz que foi prescrito sobre vós, assim como foi prescrito sobre os povos anteriores, o jejum, la'allakum tattaqun, para vocês obterem o taqwa. Portanto, deste versículo nós podemos ver claramente que o objetivo do mês de Ramadã, o objetivo deste jejum e de muitos outros ibadats que Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran é de nós adquirirmos o taqwa. Então é momento de nós olharmos para nós próprios, agora que já vamos a contagem decrescente, podemos dizer, dos dias que nos restam, para nós fazermos uma análise própria, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de mim durante este mês de Ramadã, até que ponto eu já alcancei, até que ponto eu já atingi. Estimados telespectadores, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta grande sorte, esta grande oportunidade de nós podermos presenciar este mês de Ramadã, e felizardo é aquele que tira o máximo, o maior proveito deste mês de Ramadã. É certo que este Ramadã é diferente dos outros e até certo ponto, devido à quarentena e à falta daquele calor humano que nós sentimos nos outros Ramadãs, nos masjids, no Tarawih, na hora de iftar, devido à falta disto, nós podemos até de certo momento esquecermos que estamos durante o mês sagrado de Ramadã, mas é importante nós constantemente estarmos a recordar a nós mesmos que nós estamos neste mês sagrado de Ramadã e cada segundo deste mês é bastante valioso, é bastante importante. Não podemos deixar passar nem sequer um segundo sem tirar algum proveito deste mês e sem fazermos disto útil para nós. Estimados telespectadores, falando do taqwa, há várias definições do taqwa. Os sahabas, cada um deles tinha uma diferente definição para descrever o que é o taqwa. Mas uma definição bastante interessante, que tem sido a mais comum, é a definição feita por Ali radiallahu anhu, quando ele descreve o taqwa em 4 passos, 4 pontos. E ele diz: a taqwa, passo número 1, al-khawfu min al-jalil, é nós termos o temor por Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf é uma substância que fica dentro do ser humano, que depois impede a ele de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre que há alguma tentação da pessoa cair no mal, então esta substância, este dispositivo que existe dentro da pessoa, impede a pessoa. A título de exemplo,
Allah subhanahu wa ta'ala fala na passagem de Yusuf alayhi salatu wassalam que ele foi seduzido, e naquele instante, quando ele estava a sós com Zuleika, com a esposa do ministro do Egito, então Yusuf alayhi salatu wassalam tinha todas as oportunidades de cair no pecado, tanto ele, tanto como ela, mas Allah subhanahu wa ta'ala criou ali uma luz que protegeu a ele. Mas segundo Yusuf alayhi salatu wassalam, ele diz que foi o khawf, este dispositivo que impediu a ele de ele cair naquele pecado. Portanto, este é um dispositivo que nós devemos de analisar até que ponto eu já tenho isto dentro de mim. Mês de Ramadã é aquele mês que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou bastante para nós, acorrentando o shaitan, embora alguns ulamás são de opinião que o grande é que está acorrentado e ainda os seus, podemos dizer, os seus agentes pequenos continuam a fazer o seu trabalho, mas o shaitan está enfraquecido, as suas artimanhas estão enfraquecidas, e devido ao jejum, o nosso próprio instinto maligno, o nafs, que tem como hábito conduzir a pessoa à prática do mal, também está enfraquecido. Então nós temos uma sorte durante este mês de poder praticar mais o bem e menos o mal. Mas com isso nós devemos de analisar até que ponto eu estou suficientemente capacitado. Porque o mês de Ramadã, prezados respeitosos irmãos e minhas irmãs, é aquele mês de nós prepararmos e recarregarmos a nossa bateria de tal maneira que depois, os restantes 11 meses, nós consigamos viver dentro daquele ambiente do Ramadã. Durante o Ramadã, nós temos essas facilidades. O shaitan está acorrentado, o nafs está enfraquecido. Acabou o mês de Ramadã, ele está solto, o nafs volta ao seu normal. Mas se nós capacitarmos a nós próprios com este dispositivo, o khawf, que é o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, o medo de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala em algum instante, inshallah, durante o ano inteiro, os restantes 11 meses, isto irá nos bloquear e proteger a nós de cairmos no pecado. E esse é o objetivo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Aquele que tem o khawf, a palavra aqui, خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, aquele que teme Allah e teme o dia em que ele terá que prestar contas diante de Allah, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, e ele põe o pé sobre o seu nafs, sobre os seus desejos, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Então o Jannat é a sua residência, o Jannat é o seu abordo. Segundo ponto que Ali radiallahu anhu ele menciona como uma condição para a obtenção do taqwa é o amalu bitanzil, a prática sobre a revelação. Este mês sagrado de Ramadã é um mês que tem uma grande conexão com o Coran. E Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, foi neste mês que o Coran foi revelado. E nós temos uma grande chance de podermos escutar o sagrado Coran, recitar o Coran. Então Ali radiallahu anhu diz que o primeiro ponto é nós termos medo de Allah, não desobedecer. Segundo ponto é amal bin tanzil, nós pormos em prática a revelação. O que significa pôr em prática a revelação? É nós vivermos o Coran. Sayyidina Aisha radiallahu anha, quando ela foi perguntada a respeito da conduta do nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela respondeu dizendo que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam é o Coran em pessoa. Então é disto que nós precisamos de olhar para nós próprios, até que ponto eu ponho o Coran em prática na minha vida. Um é nós lemos o Coran. Falando no Coran, existem vários direitos do Coran. Um dos direitos do Coran é de nós sabermos ler perfeitamente, com tajwid, com as suas regras. Segundo, é de nós podermos praticar no Coran,
entender o Corão, compreender os versículos do Corão. Terceiro é de nós podermos pôr em prática o Corão. Então, até que ponto nós estamos a pôr em prática todos os versículos do Corão? De certa forma, estamos a ler. Estamos até talvez a compreender. Alhamdulillah, hoje há facilidades de traduções do Corão. Mesmo no nosso telemóvel podemos encontrar traduções do Corão. Podemos compreender diretamente o que Allah subhanahu wa ta'ala está a querer dizer. Mas a terceira parte, que é mais importante, tem sido a mais difícil, que é pôr em prática aqueles ayats do Corão. Até que ponto eu estou a pôr em prática? É dito de Umar radiallahu anhu que ele, quando recitava o Corão, ele não passava para o seguinte versículo antes de olhar se aquele versículo que ele acabou de recitar ele está a pôr em prática ou não. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: "Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun", logo no início do Surah Al-Baqarah. Então ele está a recitar: "Alladhina yuqimuna as-salat", aquele que estabelece a oração, "wa yu'tuna az-zakat", antes de falar de zakat, olhar se eu estou a fazer meu salat devidamente. Yuqimun, observar o salat, conforme a palavra diz, não é yaf'alun, fazer o salat, mas sim estou a observar o salat. E depois ele passava para o ayat seguinte: eu estou a dar tirar o meu zakat. E depois para o ayat seguinte, para a palavra seguinte, eu tenho iman no akhirah. Então, assim sucessivamente, nós também ler, tentar perceber e compreender o Corão, possivelmente com algum dos seus comentários, e depois pôr em prática nos versículos. Muitas das vezes nós lemos o Corão, entendemos o Corão, mas quando chega o momento de prática, é aí onde nós estamos a falhar. Os nossos convívios, os nossos casamentos, as nossas decisões, os nossos julgamentos, nada tem sido em conformidade com o Corão. Nós temos todos os dias algum assunto que podemos ir buscar a solução no Corão, mas nós estamos aí buscar a solução em todos os outros meios, todos os outros caminhos, deixando aquela que é a solução diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a solução do Corão. Por exemplo, você tem uma pequena disputa, pode ser dentro da sua casa ou dentro do seu negócio, e o Corão traz onde você e como você deve resolver os seus problemas. Nós deixamos de seguir este caminho do Corão, que é lei divina, e vamos à procura daquilo que é lei fabricada e feita pelo homem, que está sujeita a erros e está sujeito ao falhanço. E o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum momento pode falhar. Então, o segundo aspecto do taqwa é de nós pormos em prática o Corão. Terceiro ponto que Sayyidina Ali radiallahu anhu, ele mencionou taqwa. O que é taqwa? E por que nós estamos a falar isto aqui? Eu falei que é uma das definições mais completas do taqwa, mais comuns do taqwa, e este taqwa é o objetivo do mês de Ramadã. Enquanto nós estamos a passar os dias de Ramadã, vamos ao mesmo tempo vendo o quanto eu já adquiri dentro de mim. Eu tenho khawf, eu estou a praticar no Corão, ou este é o mesmo Corão. Eu tenho agora 50 anos de idade. Quando eu tinha 40 também era o mesmo nível de ilm e do Corão que eu praticava. Quando eu tinha 30 era o mesmo nível. Então nós não estamos a progredir. Ramadã está a vir acima de Ramadã e nós não estamos a mudar a nossa forma, nós estamos a progredir, nós estamos a melhorar. Terceiro ponto, Sayyidina Ali radiallahu anhu diz: "Wal qana'atu bil qalil", e a respeito disto nós falamos na última gravação, que a pessoa estar contente com o pouco que ele tem. E nós mencionamos muitos aspectos, mas um segredo que era de nós olharmos para as pessoas que não têm, aquele ni'mat que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, aquele favor que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, sabe, a gente olhar um bocadinho para as pessoas que não têm. Olha, na hora de iftar, quando nós estamos a fazer iftar, ainda hoje recebi uma mensagem: qual era o iftar do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não porque não tinha, nós temos que estar cientes que Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele foi dada a opção
por Allah subhanahu wa ta'ala, se você quiser, nós podemos transformar as montanhas do Uhud em ouro e prata, e esses podem ser podem servir para si. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu e optou pelo caminho da simplicidade, o caminho da humildade. E qual era o seu iftar? Então ele fazia por vezes com uma tâmara, e só não tinha tâmara, então rutab, aquela tâmara fresca. E também a palavra vem no diminutivo. Rutaib quer dizer uma pequena tâmara, ou uma pequena tâmara fresca. E se não tinha isto, então com alguns goles de água. Hoje, se você colocar isto, quando é dado esta opção nos masajid, que por que não fazemos iftar com água e cajur, água e tâmara? As pessoas logo dizem que não, isto aí não é iftar. Quer dar iftar, dar como deve ser. Tem que haver chá, tem que haver ali 2, 3, 4, 5 tipos de fritos e tudo mais. Só com isto, salgados, é que nós sentimos que estamos a fazer iftar. Não há mal nenhum, não há problema nenhum, desde que a gente faça shukr a Allah subhanahu wa ta'ala desses favores, e a gente sempre olha para as pessoas que estão desfavorecidas, que não têm para como fazer iftar. Existem no mundo milhares de pessoas que não têm. Então isto vai criar dentro de nós qana'at, vai criar dentro de nós contentamento. Vamos estar sempre satisfeitos com aquilo que é decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então este é o terceiro ponto, o terceiro aspecto. O poeta diz o quê? O homem, sempre que ele for a desejar, idha tama'a, sempre que ele for a desejar, ele é um pobre. E sempre que ele for a estar satisfeito com as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, ele é que é um verdadeiro rico. Passando para o último ponto da definição de taqwa feita por Ali radiallahu anhu, ele diz: wal-isti'dadu li yawmir rahil. O último ponto, e nós temos que olhar para nós próprios, quanto nós estamos prontos para o dia da nossa partida. Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos para este mundo para um curto tempo, uma breve estadia, e nós temos que passar deste mundo para o mundo de além. E quanto nós preparamos para nós passarmos para o mundo do além, sabendo que a moeda não são as moedas mundanas, não é o metical, não é o rand, não é o dólar. A moeda que terá valor perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que nós partirmos deste dunya serão as nossas ações. Kullu amal ibn Adam inqata'a. Todas as coisas do ser humano deste dunya, no dia em que ele parte, cessam naquele preciso momento, excepto com ações. Só amal, 3 coisas que vão com ele. Um é aquela ação, aquele ilm, aquele conhecimento que ele adquiriu, e depois de adquirir o seu conhecimento, ele espalhou o seu ilm para que outras pessoas possam beneficiar daquilo. Então, inshallah, esse conhecimento irá lhe beneficiar na sepultura, irá lhe beneficiar mais à frente também. Ou ele tem um filho e ele deu din àquele filho, deu din de tal maneira que agora que o pai faleceu, este filho sempre faz dua para o seu pai. Então este dua irá valer para o seu pai, para o falecido, irá beneficiar a ele. O terceiro, aquele sadaqa que ele deu, aquela caridade que ele deu, contínua, jária, que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que a sua recompensa sempre fique a chegar ao falecido. Então a moeda do Akhirat são as ações. Hoje, prezados respeitosos irmãos, nós estamos a viver num mundo que facilmente nós ficamos desatentos do nosso objetivo principal, ficamos desatentos do nosso alvo principal, que é o Akhirah. E tanto ficamos envolvidos nos afazeres de dunya que não temos tempo para criar ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: faman thaqulat mawazinu, que no dia de Qiyamah irá colocar uma balança. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar uma balança no dia de Qiyamah, e aquela balança irá pesar tudo, absolutamente tudo, e não irá deixar nenhuma coisa.
as ações, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, aquela pessoa que a sua balança de boas ações pesar mais, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, essa pessoa está para sempre e sempre no paraíso. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Os árabes, eles tinham vários termos, então um dos termos para mostrar destruição ou maldição ou alguém que está que já está acabado ou destruído era este: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, aquele que a sua balança das boas ações for leve, não tem peso nenhum, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, essa pessoa está destruída. Então nós temos que aproveitar o momento para fazer a nossa balança de boas ações pesar mais. Portanto, resumidamente, são 4 coisas, 4 pontos que definem o taqwa. E o taqwa é o objetivo deste mês de Ramadã. O taqwa é o objetivo de jejum, é o objetivo do salat, é o objetivo do hajj, é o objetivo de vários ibadats mencionados no Corão. O primeiro ponto é nós termos medo de Allah. Segundo, praticarmos na revelação, no Corão. Você praticou no Corão, você tem todo o din na sua vida. Terceiro, nós estarmos satisfeitos e contentes com aquilo que Allah nos deu, o pouco que Allah nos deu. E no quarto, nós estarmos atentos e virados e focados para o Akhirat. Quando a gente tiver este taqwa, só para lembrar que taqwa não é uma coisa que Allah instruiu só a nós. Allah instruiu até os profetas também. No 19º juz do Corão, onde aparecem passagens de vários os profetas. Ad, o profeta Hud, o profeta Samud, o profeta Salih, todos eles, a mensagem que Allah deu para todos eles: anittaqullah, temam Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala deu isto a todos os profetas. Com isto também Allah subhanahu wa ta'ala mencionou vários prémios. No Corão Allah subhanahu wa ta'ala menciona, e dentre estes eu vou só mencionar alguns: quem tiver taqwa, só para ver que isto não é para o benefício de Allah, é para o nosso próprio benefício. A gente, quando observa estas coisas e conseguimos adquirir o taqwa durante este tempo, então nós teremos inúmeros benefícios aqui no dunya. Número 1, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar um dispositivo conhecido por Furqan. Furqan é aquele dispositivo que habilita a pessoa a ele distinguir o bem do mal. A pessoa, hoje, um dos grandes problemas é a pessoa não saber o que é certo para mim, o que é errado para mim, o que é verdade, o que é falsidade, o que é o bem, o que é mal. Ele pode estar a fazer uma coisa pensando que é boa, pensando que é verdade, mas está anos e anos numa total falsidade. Ou ele está a fazer o contrário. Ele está a fazer uma coisa ou está a negligenciar, pensando que não, aquilo ali é uma coisa falsa. E o tempo está a passar e ele está a perder a oportunidade. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através do taqwa, dá a essa pessoa esse dispositivo. Quando esse dispositivo entra, então ele começa a ver as coisas devidamente. Começa a ver as coisas, o que realmente é bom, o que realmente não é bom, o que realmente é verdade, o que é falso. E isto aqui é uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, que é atribuída só para os muttaqin. Segunda coisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Você tema Allah, Allah irá dar o seu conhecimento divino. Ilm não é apenas aquilo que nós encontramos nas redes sociais ou nos livros. Há muita coisa escrita, há muita coisa transmitida, mas nem tudo é ilm, nem tudo é o conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de ilm, Allah ta'ala diz que ilm, no terceiro juz do Corão, que وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. O ilm tem uma característica. Primeiro, traz humildade dentro da pessoa, mas a característica principal do conhecimento do ilm é aquele que te leva mais próximo de Allah. Se você pode ter muita informação, pode ter muito conhecimento, dezenas de livros memorizados, mas tudo isto está a afastar a ti de Allah, isto não é ilm, está a distanciar a ti de Allah. Qual é o benefício destas coisas?
ilm verdadeiro é aquele que te leva mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é que é o ilm nafi'. Então, quando a pessoa trouxer taqwa, esse dispositivo dentro de si, Allah subhanahu wa ta'ala vai abençoar a essa pessoa com o verdadeiro ilm, conhecimento divino. Terceiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ele terá facilidade dentro dos seus trabalhos, nos seus afazeres. A pessoa faz, uns fazem com muita dificuldade, outros fazem com muita facilidade. Então, para aquele que é muttaqi, para aquele que tem taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala irá facilitar o seu trabalho. Hoje em dia, nós reclamamos, todos nós reclamamos um problema, que eu saí de casa de manhã cedo com uma lista de 5 coisas por fazer. Mas cheguei ao fim do dia, nenhuma dessas 5 fiz e ainda acumulei outras 5. O dia seguinte vou sair com a lista de 10 coisas. E assim sucessivamente os dias estão a passar e estamos a acumular trabalhos. O barakat já não existe dentro das nossas casas, dentro do nosso tempo, dentro do nosso trabalho. Aquilo que nós antigamente, ou melhor, antigo que, não vou dizer antigamente e novo, aquilo que as pessoas do passado que temiam Allah subhanahu wa ta'ala faziam em pouco tempo. Hoje nós, com todo esse tempo, não conseguimos fazer metade dessas coisas. Então isto é o que? Allah retirou o barakat do tempo. Mas quando nós formos a ter o taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos restituir o barakat também no tempo, e em pouco tempo você há de conseguir fazer muita coisa. Em pouco tempo você vai conseguir preencher os seus afazeres e as suas necessidades. Outro benefício que Allah subhanahu wa ta'ala diz, grande benefício, e é isto que nós todos queremos: yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Yukaffir anhu sayyi'atih, Allah, através do taqwa, para o muttaqi, Allah irá perdoar todos os seus pecados do passado. Então, se você tem taqwa, Allah automaticamente vai fazer todos aqueles teus pecados transformarem em boas ações. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, e Allah vai enaltecer a recompensa daquelas ações. Então imaginemos quantos anos da nossa vida nós vivemos na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fazendo coisas pensando que estávamos a fazer bem, mas estávamos a fazer mal. E Allah subhanahu wa ta'ala, por causa do taqwa, irá simplesmente apagar tudo aquilo. Mas não há de deixar aquilo simplesmente apagado. Allah há de substituir aquele mal por um bem, e Allah há de recompensar abundantemente aquele bem. Então este é um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala para o muttaqi. Últimas mensagens, prezados respeitosos irmãos, estimados ouvintes, quase para terminar. Eu diria que Allah subhanahu wa ta'ala criou este ser humano, este corpo humano, e conforme dito, al-insan murakkabum bil jism wal ruh. O ser humano, este corpo humano, ele é composto de 2 coisas: do corpo e alma. Corpo e alma. Da mesma maneira que existe nutrição para o corpo, existe nutrição para a alma também. Da mesma maneira que existe doença do corpo, existe doença da alma também. Este é um tópico separado, talvez numa outra oportunidade, mas a título de introdução, que nós estamos muito preocupados com o nosso corpo, com o nosso físico. O mundo inteiro, vamos lá olhar para todos os negócios, tudo está relacionado com o nosso exterior. Ora são salões, ora é barbeiro, ora são vestuários, ora são dentistas, ora são tudo que tem a ver com a nossa aparência. E muito está a ser investido. Um estudo recente diz que 80% dos cosméticos, do mundo dos cosméticos, está em apenas 2 países árabes, onde a maioria são muçulmanos. Um deles é os Emirados Árabes Unidos, o Dubai. 80% de cosméticos, nós muçulmanos estamos a desperdiçar, se tiver a usar a palavra corretamente, estamos a desperdiçar os nossos bens, o nosso tempo, e preocupados com a nossa aparência, nosso físico. E estamos a esquecer daquilo que é mais importante, do nosso ruh, da nossa alma, da nossa parte espiritual. Não há mal nenhum em você ter
uma boa aparência. Aliás, Inna Allah Jamil yuhibbul Jamal. Allah é lindo, é bonito e Allah gosta de beleza. Você ter uma boa aparência, você ir ao salão, você vestir-se bem, não há mal nenhum, desde que não cria dentro de si orgulho. Mas não é entregarmos todo o nosso esforço para o bem-estar do nosso físico, esquecendo-se a nossa alma. Nós temos que nutrir a nossa alma, da mesma maneira que nós estamos a nutrir o nosso corpo, estamos a criar todas as condições para o bem-estar do corpo, criar condições para o bem-estar da alma. Agora vocês vão perguntar, mas o que significa isso? Para muitos é a primeira vez que estamos a ouvir que Nabi alayhi salatu wassalam disse no hadith: Ala inna fil jasadi la mudgha, idha saluhat saluha al jasadu kullu. No corpo humano tem um pedaço de carne. Quando está bom, todo o corpo está bom. Quando ele está ruim, todo o corpo está ruim. Quando está doente, todo o corpo está doente. Qual é esse pedaço de carne? É o coração. Este coração, prezados respeitosos irmãos, não levamos ânimo leve. Você se cerrar o teu peito, tirar o coração, é um pedacinho de carne. Mas este pedacinho de carne é que controla toda a tua vida. Controla a tua alma, controla o teu físico também. É este pedacinho de carne que nós devemos de preocupar e nutrir e saber criar dentro deles boas ações e eliminar todas as doenças. Se a gente tiver doenças do coração, isto irá afetar todo o nosso corpo. Da mesma maneira que o corpo é importante e nós trabalhamos, esforçamos, a alma é, se não 10 vezes mais importante. Porque se a gente negligenciar a nossa alma e o nosso ruh, então isto vai criar doenças. E essas mesmas doenças mais tarde irão afetar nas nossas ações. A título de exemplo, a pessoa que deixou passar, o que é ruh, é alma. Eu não quero saber se minha alma tem doença, não tem doença, quais são as doenças. Mas se ele deixou passar, então pouco a pouco isto vai criar dentro de si maus hábitos. Por exemplo, a pessoa diz que eu não estou importando com a minha doença espiritual. E ele começa a criar dentro dele o ego. Eu sou, eu quero, sou eu, tem que ser a minha maneira, só pode ser assim. Isto pouco a pouco vai começar a afetar na sua vida, vai começar a afetar nos seus afazeres, vai começar a afetar inclusive no seu corpo. Ou por exemplo, a pessoa diz, vou deixar o meu corpo, e ele começa a criar uma outra doença que é o quê? Inveja, hasad. Hasad é aquela inveja que come todas as boas ações, assim como o fogo come a madeira. Então a pessoa diz que não, eu não vou preocupar com esta doença espiritual da minha alma, e ela começa a negligenciar. O hasad entra dentro de si, e foi o mesmo hasad que levou os filhos de Adam alayhi salatu wassalam, irmãos, a lutarem, brigarem, e ao ponto de chegar de um ter que assassinar o outro. Então você deixa esse coração ficar doente, este coração irá complicar a sua vida. Por isso eu não vou entrar muito nisto, mas só para deixar esta mensagem, é também a altura de nós fazermos um diagnóstico da nossa alma. Quais são as doenças espirituais que eu tenho? Eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho ego dentro de mim, tenho aquele eu sou alguém, eu quero ser, tudo tem que ser a minha maneira. Ou eu tenho inveja dentro de mim. A pessoa que sofre mais de todos é um invejoso, ele sofre mais. Então, olhar, será que eu tenho essa doença dentro de mim? Será que eu tenho dentro de mim um ódio? E tentar eliminar essas doenças e nutrir o coração com boas coisas. Allah Ta'ala diz no Coran: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. É com a recordação de Allah Subhanahu wa Ta'ala que os corações ficam nutridos. É com a recordação de Allah Subhanahu wa Ta'ala que os corações ganham sossego. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala dê-nos o tawfiq de podermos continuar a aproveitar deste mês sagrado de Ramadã. Restam-nos apenas alguns dias, daqui a 1-2 semanas já estamos a terminar, e felizardo é aquele que pode aproveitar ao máximo, infeliz é aquele que o mês de Ramadã foi e ele não conseguiu tirar nenhum benefício. Que Allah Ta'ala dê-nos tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.